Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Mãe, em Jesus Cristo. Boa tarde para todos. Estamos iniciando mais uma oração da tarde, aqui de Joinville, do ponto missionário da reconciliação, seguindo as recomendações de toda a igreja da Câmara Episcopal. Nós continuamos a virtualmente, transmitir nossas orações, enquanto não podemos nos reunir nas igrejas. Então, essa é a recomendação da Câmara Episcopal, que deve ser seguida até o dia 15 de maio. No ciclo de oração da Comunhão Anglicana, nós vamos orar pela Igreja Episcopal em Jerusalém e no Oriente Médio, por todo o clero, bispos, clero, leigos, leigas, né? E por toda a Diocese de Jerusalém e Oriente Médio, do Chipre e do Golfo Pérsico também, da Igreja Episcopal. Você que está em casa, poderá nos acompanhar pelo livro de oração. A oração está no livro de oração, na página 102. Venham, minhas irmãs e irmãos, ao Deus da vida. Venham ao Pai materno que permanece ao lado das pessoas pobres. Venham ao Filho fraterno que luta com as que buscam a liberdade. Venham à Rua Divina, Espírito Santo de amor, que capacita a todas as pessoas que promovem a justiça. Glória e louvor à Santa e Bendita Trindade, que restaura as nossas forças e renova a sua igreja. Como canto de entrada, nós vamos cantar Bem Junto a Cristo.
menos na página 106 do livro de oração comum. Aleluia! Cristo ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Aleluia. Na página 108, confissão e absolução de pecados. Queridos irmãos e irmãs, as Sagradas Escrituras nos lembram que não é possível dissimular nem encobrir ante a face de Deus os nossos muitos pecados e as nossas maldades. E nos movem a conhecê-los e confessá-los com corações humildes e penitentes, a fim de que possamos obter o perdão por sua infinita bondade e misericórdia. Reconheçamos e confessamos os nossos pecados com pureza e humildade de coração, dizendo: Justo e compassivo Deus, nós chegamos à tua presença procurando misericórdia, perdão e restauração de vida. Reconhecemos o silêncio de nossa consciência e nossa falta de interesse em relação às injustiças que acontecem ao nosso redor. Confessamos toda a nossa infidelidade passada, o orgulho e a impaciência de nossas vidas, nossos desejos e atitudes egoístas, a nossa raiva diante de nossas próprias frustrações e também o nosso descuido na oração e no culto. Perdoa as nossas relutâncias em agir segundo a tua vontade e por tua grande misericórdia restaura as nossas vidas de acordo com tua amorosa bondade, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Senhor, suplicamos-te que escutes compassivo nossas orações e perdoe as pessoas que a ti confessam os seus pecados, para que aquelas que são acusadas por suas consciências sejam absolvidas por teu perdão, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Página 113. Abre, ó Senhor, os nossos lábios, E a nossa boca proclamará o teu louvor. ó Deus, digna-te salvar-nos. Senhor, apressa-te em socorrer-nos. Adoremos ao Senhor. Bendigamos a Deus, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Salmo 134, na página 103. Eu lerei até o asterisco e os outros seguem. Bendigam ao Senhor todas as pessoas que servem ao Senhor. vocês que ministram à noite na casa do Senhor, Ergam as mãos para o santuário. e bendigam ao Senhor, De Sião te abençoe o Senhor. que fez os céus e a terra, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Salve, alegre luz, puro esplendor. Da glória, face paternal, Salve Jesus, bendito Salvador. Cristo ressuscitado e imortal, No horizonte o sol já declinou. brilham de noite as luzes cintilantes. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito de amor, Cantemos nossos hinos exultantes, de santas vozes sobre a adoração. prestada a ti, Jesus, Filho de Deus.
A criação inteira canta glória. O universo, a terra, os novos céus. Glória ao Pai e ao Filho, E ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. por todos os séculos. Amém. Como canto interlecional, nós vamos ouvir e logo após já faremos a primeira leitura. Pela estrada de Emaús, caminhando lado a lado, sem conhecer-te, Jesus, peregrino disfarçado, peregrino impertinente, disfarçado em todo irmão, que caminha com a gente, forçando a luz do poente, querendo partir o pão. Jesus, Páscoa caminho ainda, peregrino de Emaús, minha fé é tua vida, peregrino impertinente, disfarçado em todo irmão, que caminha com a gente, forçando a luz do poente, querendo partir o pão. A palavra de Deus, escrita em 1 a Pedro, no capítulo 1, nos versículos 17 a 23. E se invocais como Pai aquele que, sem parcialidade, julga a cada um conforme suas obras, comportai-vos com temor durante o tempo de vossa permanência na terra. Pois sabeis que não foi por coisas perecíveis, prata ou ouro, que fostes resgatados da maneira vã de viver, herdada por vossos antepassados, mas pelo sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, predestinado antes da fundação do mundo e manifestado no fim dos tempos, por vossa causa. Por meio dele, vós credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, de tal modo que vossa fé e vossa esperança repousam em Deus. Viver como filhos de Deus, na caridade e na simplicidade. Vós purificastes vossas almas, obedecendo à verdade, para praticardes um amor fraterno, sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros, de coração puro, com constância. Vós que fostes novamente gerados de uma semente não corruptível, mas incorruptível, pelas palavras de Deus, e viva e permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e sua flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Palavras do Senhor. Temos graças a Deus. Vamos agora ver o Cântico de Zacarias, o São Lucas 1, de 68 a 79, na página 117. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servo, como falou desde o princípio, pela boca de seus santos e santas, no no tempo dos profetas e profetisas, para nos livrar de quem nos quer mal, e da mão de quem nos odeia, usando de misericórdia para com nossos pais e mães,
e lembrar-se de sua santa aliança. E do juramento que fez a Abraão, Nosso Pai, de conceder-nos que, livres da mão, de quem nos quer mal, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça na sua presença. todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, Porque hás de ir adiante da face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Senhor, de nosso Deus, com que a aurora do alto nos visitou, para iluminar quem está nas trevas e nas sombras da morte. guiar nossos pés no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Agora ouviremos o cântico de aclamação ao Evangelho. Nada te perturbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Nada te perturbe, nada te espante. Só Deus basta. Nada te perturbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Nada te perturbe, nada te espante. Só Deus basta. Nada te perturbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Nada te perturbe, nada te espante. Só Deus basta. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 24, versículo 13 a 35. Glória te seja dada, ó Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 12 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo o que se havia passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho e por que estáis tristes? Perguntou Jesus. Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe Jesus: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. Jesus lhes disse: ó gente sem fé e inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas.
Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e declina o dia, disse um deles. Então Jesus entrou. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e o serviu, dizendo: Então, ao se lhe abrirem os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Podemos nos sentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 22, que é a primeira leitura que nós ouvimos hoje, nós somos convidados a amar ardentemente uns aos outros. Relembrando aquilo que Jesus usou como o máximo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o princípio da lei. A palavra de Deus, ela é o germe, o ponto de partida no nosso renascimento espiritual, para que possamos renascer espiritualmente, para que possamos testemunhar e agir de acordo com o Evangelho de Jesus. Na primeira leitura, a comunidade de Pedro tranquiliza os irmãos e as irmãs com conselhos muito importantes, muito pertinentes, que hoje também nos são válidos. Principalmente agora, durante esse período em que nós vivemos essa epidemia da Covid-19, que nos últimos dias avançou muito pelo Brasil. O encerramento das barreiras sanitárias e o relaxamento do isolamento social contribuíram muito para aumentar o número de pessoas contagiadas e aumentando assim, consequentemente, o número de vítimas da Covid-19. Eu digo isso não para que as pessoas fiquem com mais medo, mas para que tenham consciência da situação. Pois cuidar das pessoas, principalmente os mais velhos e vulneráveis, é um ato de amor. Os conselhos da comunidade de Pedro são muito valiosos para nós. Nos diz que precisamos nos tranquilizar, pacienciar, relaxar, buscar o recolhimento em oração e voltar o nosso pensamento para Deus. Cuidar para que durante esse período mantenhamos uma vida saudável, equilibrada, do corpo, da mente, do espírito. Mesmo estando em casa, é importante que nós exercitemos o nosso espiritual, que nós exercitemos a nossa mente e que nós exercitemos também o nosso corpo. Podemos aprender com Jesus e os discípulos de Emaús a receber a palavra de Deus, ouvir, testemunhar e acolher Jesus.
Podemos acolher e receber Jesus, que está presente nesse momento nas pessoas que mais necessitam, as mais necessitadas. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que foram injustiçadas, nos imigrantes e nas milhares de pessoas que não conseguem se cuidar, porque não conseguem ter as condições materiais básicas necessárias para se proteger, para cuidar da sua família. Mas aí pode surgir uma pergunta: como eu vou fazer isso? Como eu, estando em isolamento social, posso contribuir se eu não posso sair de casa? Ajudando, contribuindo financeiramente. Tem muitas instituições que precisam, que estão recebendo alimentação, que estão recebendo cestas básicas, que estão recebendo materiais de higiene. Aqui em Joinville, por exemplo, temos várias instituições, temos os ancianatos, que cuidam de pessoas, né, idosas, que às vezes são largadas lá pela família, né? Tem as casas que cuidam de imigrantes. Gosto de citar aqui em Joinville o Exército da Salvação. Então, existem muitas formas que nós podemos ajudar. Tem pessoas que estão confeccionando máscaras e estão distribuindo gratuitamente para as comunidades, né? Pode se tornar também um voluntário, uma voluntária, principalmente aquelas pessoas que tiverem conhecimentos técnicos na área de saúde, né? Enfim, existem muitas formas que nós podemos ajudar mesmo estando em casa. Mas se mesmo assim nós não conseguirmos fazer nada, então é possível fazer alguma coisa cuidando e protegendo as outras pessoas, cuidando e protegendo para que não possa ser disseminado o vírus, ficando em casa, aqueles que puderem ficar em casa. Tem pessoas que não podem ficar em casa, têm que trabalhar. Infelizmente, o trabalho não permite que seja feito um trabalho em casa, home office, como se chama, né? Então, não colocando as pessoas em situação de risco, não rompendo com o isolamento social, protegendo sempre os mais vulneráveis. Existem muitas formas de contribuir, de ajudar, de ser solidário e solidária. Nós só precisamos buscar isso. O Senhor Jesus é compartilhar o pão. Os discípulos de Emaús reconheceram imediatamente Jesus quando ele partiu o pão. Reconheceram porque isso era um ensinamento de Jesus, porque Jesus fazia muito isso. Lembremos que o amor de Deus é para ser vivido e distribuído. Amém. Dignos és tu, Senhor nosso Deus, de receber glória e honra e poder. Porque todas as coisas tu criaste, e por tua vontade existem e foram criadas. Dignos és, ó Senhor, porque foste morto. Com teu sangue resgatastes homens e mulheres para Deus, Procedentes de toda tribo, língua, povo e nação. e os constituístes reino e sacerdotes e sacerdotisas para nosso Deus. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Nossa afirmação de fé
está na página 122 do livro de oração comum. Quem puder se colocar de pé em casa, faz a sua afirmação de fé em pé. Como resposta à palavra de Deus, afirmemos: cremos em Deus. Cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia das profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Jesus, cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda a mesa, no conforto para toda a tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda a opressão, na compaixão diante do amor, no amor, dádiva divina humana. Amém. O Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Oremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coleta do dia está na página 445 do livro de oração comum. Oremos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo bendito Filho se manifestou aos discípulos ao partir o pão, abre os olhos de nossa fé, para reconhecê-lo em toda a sua obra redentora. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Vamos acompanhar na página 129 a litânia por toda a humanidade. Sobre a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Envia, ó Deus, teu Santo Espírito. Sobre aquelas pessoas que proclamam o Evangelho. Envia, ó Deus, tua sabedoria. Sobre aquelas que declaram a tua presença e amor. Envia, ó Deus, a tua inspiração. Sobre aquelas que ministram os sacramentos. Envia, ó Deus, o teu fortalecimento. Sobre as tuas fiéis testemunhas. Envia, ó Deus, o teu conhecimento. Sobre as mulheres que sofrem com os problemas em seus lares nos dias de hoje e as pessoas recém-convertidas. Envia, ó Deus, a tua proteção. Sobre as que perderam a esperança e a alegria. Envia, ó Deus, a tua misericórdia. Sobre as que se encontram amedrontadas e enfermas pelo Covid-19, nesse tempo em que estamos vivendo com tantas doenças e estão nos hospitais em sofrimento, não só com o Covid, como outras doenças também, sem ter leitos, sem ter respiradores, às vezes medicação. Envia, ó Deus, a cura e a restauração. Sobre aquelas pessoas que têm poder. Envia, ó Deus, a humildade e a responsabilidade. Sobre nós e sobre nossas vidas. Envia, ó Deus, a tua paz, que transcende todo entendimento.
sobre aquelas que morreram na paz de Cristo, muitas que tiveram suas vidas ceifadas pelo Covid-19. Envia, ó Deus, a tua luz perpétua, na companhia de todos os santos e santas. Amém. Como ação de graças, na página 131 do livro de oração comum. Pelo dom do teu Espírito, Bendito sejas, ó Cristo. pela tua santa igreja, Bendito sejas, ó Cristo. pelos sacramentos e outros meios de graça, Bendito sejas, ó Cristo. pela esperança da glória de Deus, Bendito sejas, ó Cristo. pelas vitórias do Evangelho, Bendito sejas, ó Cristo. pelo testemunho de todos os teus santos e santas, Bendito sejas, ó Cristo. na alegria e na tristeza, Bendito sejas, ó Cristo. na vida e na morte, Bendito sejas, ó Cristo. hoje e todo o sempre. Bendito Sejas, ó Cristo, honra, louvor e ações de graças te sejam dadas, ó Santa e Gloriosa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, por todos os seres humanos, para todo o sempre. Amém. Deus. Oração de São João Crisóstomo. Deus Todo-Poderoso, que nos desses hoje a graça de te dirigirmos as nossas orações, prometendo que onde se reunirem 2 ou 3 pessoas em teu nome, atenderias às suas petições. Cumpre agora, ó Senhor, os desejos e orações de servos e servas, segundo essas pessoas mais convier. E concede-nos neste mundo conhecer a tua verdade, a vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças brindamos a Deus. Que a esperança nos encha de completa alegria e paz na fé, para que transbordemos de esperança pela força do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos que acompanharam mais essa oração vespertina. Logo mais às 18 horas, a Diocese Meridional vai transmitir o culto com o Bispo Humberto. E durante toda a semana sempre há programação nas redes sociais, com orações, com reflexões. Você pode acompanhar também pelo Facebook da Diocese Diocesano Meridional Anglicano. Como canto final, nós vamos cantar o número 303 do Inário Episcopal.